Vamos estudar sobre o que Deus tem para a nossa vida neste momento. E a história de hoje ela é tão incrível e tão interessante que nos traz o conhecimento de uma mulher guerreira, de uma mulher que enfrentou vários obstáculos durante a sua vida, mas nunca desistiu, sempre buscando em Deus, sendo corajosa, sendo temente, sendo fiel a seus princípios, sábia, honesta, íntegra. E esta mulher que nós estudaremos e aprenderemos tanto com ela na palavra de Deus chama-se Esther. Hoje estudaremos no livro de Esther. Abra sua Bíblia então, Esther, a partir do capítulo 1. Iremos aprender tantas coisas lindas com esta mulher. Vamos acompanhar. Senhor, fale conosco, fale ao nosso coração, ministra a nossa vida, para que nós possamos reconhecer o quão dependentes somos de Ti. Esther. Esther, já o significado do nome dela significa estrela. Então, Esther veio para iluminar um pouco a nossa mente, a nossa vida e brilhar nas palavras do Senhor para nos ensinar. Nos dias de Assuero, aqui havia um rei da Pérsia chamado Assuero, ou Artaxerxes, ou Xerxes, como muitas traduções dizem assim. Assentando-se o rei Assuero no trono, na cidadela de Suzã. Então, tudo acontece em uma pequena cidadela chamada Suzã, onde reina o rei Assuero. Deu um banquete a todos os príncipes e os servos da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por 180 dias. Para vocês verem quão grande era a riqueza do rei Assuero. Por 6 meses, ele serviu com um esplendor e excelente banquete a todas estas pessoas, todos estes reinos. O rei deu um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Então imagine, ele reuniu a todas as pessoas e por 7 dias ele proveu do melhor a todas estas pessoas, tanto do mais rico ao mais pobre. Ele serviu um banquete a todos no jardim do palácio, para ver o quão grandioso era o poder e a riqueza de Artaxerxes. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, colunas de alabastros. A armação dos leitos era de ouro, de prata, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Enquanto ele convidou todos os príncipes e os homens que ele desejou, a rainha desse reino, chamada Vasti, que era de beleza extrema, Vasti significa beleza extrema, ela também deu um banquete às mulheres. Versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou que os seus eunucos trouxessem à presença do rei a rainha Vasti, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Ele queria apresentá-la como uma espécie de troféu. Sua beleza era grandiosa e ele queria apresentar a todos que estavam presentes. Ele já estava um pouco embriagado, imagina 7 dias entregue ao vinho e à bebedeira. Porém, a rainha Vasti recusou vir, segundo a palavra do rei. E o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira.
O rei então consultou os sábios, e os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Memucã, Marcena e os 7 príncipes dos persas e dos medos. Então ele consultou alguns homens sábios do reino para ver o que iria fazer com a rainha Vasti. Disse Memucã, um dos mais chegados dele: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e os povos. A notícia do que a rainha fez chegará às outras mulheres, de modo que desprezarão seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei introduzir a Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo. Haverá daí muito desprezo e indignação, haverá separações, haverá brigas nos casamentos. Se bem parecer ao rei, esse Memucã diz: promulgue-se um edito real e que não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, quando for ouvido esse mandado, todas as mulheres respeitarão seus maridos. Jamais iria dar certo da forma que o rei agiu com a rainha Vasti, querendo expô-la como um troféu. Então não iria dar certo, porque o homem deve tratar a sua esposa com sabedoria, com amor. Efésios capítulo 5, no versículo 18, nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O rei Assuero estava embriagado durante 7 dias de bebedeira. Ele não pensou no que estava fazendo. E aqui a palavra nos diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Dissolução, o que que é? É misturar algo bom com algo que não é bom. O vinho, nesse caso, não é bom, é o pecado. Por exemplo, dissolução é quando mistura o sal, que é um soluto, com a água, que é um solvente. Há ali uma dissolução. O sal seria o bom e a água, por exemplo, seria o ruim. A água iria dissolver todo o sal que era bom. Aqui o vinho dissolveu toda a bondade, todo o bom senso, toda a dignidade, toda a disciplina e o respeito que o rei Assuero deveria ter. Então, não nos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando a gente se reúne para uma comemoração, ele estava numa festa, deveriam se cantar hinos para o Senhor, não hinos para o mundo, não cântico para o mundo, cantorias do mundo, sim hinos para o Senhor. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui também nos mostrando que a rainha Vasti também agiu errado. Ela não sujeitou-se ao seu marido. E aqui nos diz que o marido deve sujeitar para sua esposa, como também a esposa sujeitar a seu esposo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, isso nos diz em Efésios 5, 22. Como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vasti não se sujeitou às ordens do rei, de apresentar-se até ele, mas ele também não a tratou com dignidade, com respeito. Ele estava levado pelo vinho. Maridos, versículo 25. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os maridos têm que amar tanto a sua esposa e não as expor como Assuero queria fazer com Vasti. Tem que amar ela a ponto de se entregar por ela, assim como Jesus se entregou pela igreja. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Como é lindo. Então aqui, se ele tivesse amado sua esposa, não teria acontecido dela recusar a ordem dele. Então ela não foi e ele resolveu, então, tomado pela ira, destituí-la do cargo de rainha, instruído pelos que estavam ao derredor dele.
Versículo 21 de Esther 1. O conselho pareceu bem ao rei. Fez segundo a palavra de Memucã. Enviou carta a todas as províncias, destituindo a rainha Vasti do seu cargo. Capítulo 2. Passadas estas coisas, apaziguado já o furor do rei, então passou a todas aquelas festas, passou a embriaguez dele, e ele lembrou-se de Vasti e do que ele tinha feito. Só que uma ordem do rei, assim que colocada no papel, não pode voltar atrás, não pode ser revogada. Lembrou-se de Vasti e do que ela fizera. Disseram os jovens do rei: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Uma espécie de concurso. O que será que estava para acontecer nesse reino? Deus agindo aqui como algo que a gente não vê sua presença, porque na palavra do Senhor em Esther não é citado o nome de Deus. Deus age nos bastidores. Desde tudo lá atrás, tudo que vem acontecendo com esse casal, a gente consegue perceber o agir de Deus, porque vai acontecer muitas coisas para o povo do Senhor, porque Deus está agindo. Então eles decidiram fazer uma espécie de concurso para trazer as jovens mais lindas dali, da região, as virgens e formosas. Versículo 3. Moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, onde o rei habitava, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, que era o eunuco do rei. Hegai era o que ia cuidar de todas essas moças. Guardas das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. Então era para trazer todas essas moças e ficar na casa das mulheres, pela vigilância de um eunuco do rei. E era para dar todas as especiarias, ungüentos para elas, cremes, especiarias, cremes de cabelo, perfumes, hidratantes, tudo de melhor que o reino possuísse. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina no lugar de Vasti. E o rei concordou e assim se fez. Agora vai entrar uma pessoa muito especial na história. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, judeu, aqueles a quem o Senhor amava tanto, chamado Mordecai, e algumas traduções nos diz Mordequeu, que fora transportado de Jerusalém com os exilados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Em 2 Reis nos conta a história de como o povo de Deus foi levado cativo pelo povo da Babilônia. 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 10, nos conta que é um pouquinho quando aconteceu no reinado do rei Joaquim, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todos cativos. Subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Então ele veio à cidade quando seus servos a sitiaram. Versículo 14. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens, todos os valentes, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Deixaram apenas os pobres para cuidar de algumas vinhas e alguns campos que haviam por ali. O restante levaram todos cativos. E este homem chamado Mordecai, um judeu, estava cativo pela Babilônia, que logo depois foi tomada pelas províncias pelo rei da Pérsia. Então aqui quem reinava nesta época de Esther era o rei Assuero, que tomou da Babilônia, tomou a Babilônia e ficou agora o povo cativo com o rei da Pérsia. E esse Mordecai, ele criara, versículo 7 do capítulo 2 de Esther, a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai e nem mãe. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Entrou aqui a chave da nossa história, chamada Hadassa, que quando foi lá
para a Pérsia passou a ser chamada de Ester. Ela era órfã, morreu seu pai, a sua mãe, foi levada cativa, escrava. Olha quantas frustrações, olha quanto medo, quanta insegurança, quanto desespero havia na vida de Ester. Ela foi criada pelo seu primo Mordecai, que foi como um pai para ela. E ela obedecia, ela escutava a palavra do seu primo. E Ester era linda, era formosa, cheia de graça diante do Senhor. E ela era temente a Deus, porque ela era do povo judeu, ela era do povo de Deus. E ela era tão linda que caiu nos olhos deste homem que iria cuidar das moças para o rei. Às vezes nós pensamos que o que acontece em nossa vida são só coisas ruins. Ester não pensava dessa maneira. Ela era tão assim, como que eu vou dizer, para frente, que a vida dela foi tomando rumos tão lindos, que a gente vai aprender nessa história, nos mostrando que o começo da nossa vida não determinará como será o fim. Se está ruim agora, vamos buscar em Deus, continuar persistindo e buscando, que lá na frente tudo irá dar certo. Levaram Ester à casa do rei. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Ester era uma mulher submissa a ensinamentos. Ela sujeitava-se a escutar os conselhos de quem a criava, que substituía os seus pais, de Mordecai, que era o seu primo. Então ela não declarou que ela era do povo judeu, porque ela ouviu os conselhos do primo. Passeava Mordecai todos os dias e tirava informações de Ester ali no palácio. Chegando ao prazo de cada moça vir ao rei, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses. Porque assim se cumpririam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes e ungüentos entre as mulheres. Para se chegar até o rei, deveria ter uma preparação, nos mostrando que nós mulheres temos que sempre estar preparadas para chegarmos à presença do rei, que é Deus. O nosso rei, o meu e o seu rei é Deus. Então, como Ester se preparou por 1 ano, 12 meses, assim nós devemos sempre estar nos preparando para ir até a presença do rei. E Ester assim fez, ela se preparou, seguiu os conselhos do seu primo, os conselhos de quem estava cuidando dela e se preparou para se apresentar ao rei. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Então, dali daquela casa das mulheres onde elas estavam, para ir lá à casa do rei, elas podiam levar o que quisessem, calçados, roupas, joias, perfumes, o que elas quisessem levar. Eu imagino todas as mulheres saindo com um monte de sacolas, porque as mulheres são assim, e saindo encontrar o rei cheio de coisas, cheio de joias, cheio de perfumes, anéis, e assim elas indo. Versículo 15. Ester, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, o eunuco. Ela não pediu nada para ela seguiu só os conselhos de Hegai, aquele que estava instruindo ela de como ela deveria se portar. Então nós devemos ouvir instruções daqueles que são sábios, daqueles que querem nos ensinar como devemos nos apresentar ao rei. Tem pessoas que não escutam, que acham que já sabem das coisas, e Ester ouvia todos os conselhos. Assim foi levada Ester ao rei. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou favor e benevolência. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti.
A palavra de Deus nos diz que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, a fim de que Deus seja glorificado. Esther era simples, parecia loucura uma escrava, cativa, órfã, sem família, ser escolhida a rainha, ser levada à presença do rei. E foi isso que aconteceu. Esther foi feita rainha, escolhida para ficar no lugar de Vasti, que não honrou o rei como deveria honrá-lo. O rei deu grande banquete. Era o banquete de Esther. Mordecai, estando sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, Bigtã e Teres, se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Então Mordecai, o primo de Esther, que estava sentado na porta, ouviu 2 dos eunucos indignados com o rei e queriam matá-lo. Havendo aí uma conspiração. Sempre há neste mundo conspirações contra as pessoas. A gente nem imagina, mas podem haver pessoas conspirando contra nós para nos destruir, para nos derrotar. Veio assim ao conhecimento de Mordecai, que revelou a Esther. O primo dela revelou a Esther o que iria acontecer. Investigou-se o caso e era fato. Então o rei não agiu por impulso, ele não foi envolvido por me disseram, ele foi investigar o caso e assim era real mesmo. Então ambos foram pendurados na forca. Esse rei não agia por impulso, ele ia investigar a fundo o que estava acontecendo. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã e pôs o trono acima de todos os príncipes. Todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mordecai, porém, não se inclinava. Ele não se inclinava diante de Amã. Mordecai vinha de uma cultura judaica onde ele sabia que o único a ser adorado, a prestar reverência a que nós devemos nos ajoelhar é diante do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E ele não se inclinava diante de Amã, este que o rei colocou como um dos oficiais principais abaixo dele. Versículo 3. Os servos do rei disseram a Mordecai: por que transgrides nas ordens do rei? Dia após dia, não lhes dando ele ouvido, fizeram saber a Amã. Então os guardas foram e contaram para Amã: olha, Mordecai não se inclina quando você passa, ele não presta reverência a você, Amã. Ele se mantém de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Olha, ele é judeu e ele teme somente a Deus, é o que ele disse. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Procurou então Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, inclusive o povo de Esther, que ninguém sabia até então, que havia em todo o reino de Assuero. Por quê que o primo Mordecai não se inclinava diante do comandante Amã? Porque somente diante de Deus, como eu falei, que nós devemos nos ajoelhar, nos inclinar. Aqui em Atos, é quando Pedro estava a caminho na sua pregação evangelística. Então, Cornélio, centurião Cornélio, Atos 10, a partir do versículo 22. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então falaram para Pedro: Pedro, Cornélio quer que você vá até a casa dele. Então Pedro foi, né? Entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, reunido com seus parentes e amigos íntimos.
Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Então, Cornélio, quando viu Pedro chegando, se ajoelhou aos seus pés para adorá-lo. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro dizia assim: eu não sou digno de ninguém me reverenciar. O único a quem devemos prestar reverência é Deus Pai, Jesus Cristo, Filho amado. Levante-se, homem. Levante-se, Cornélio. Eu também sou homem. E por isso que aqui Mordecai também não se ajoelhou diante de Amã. E ele procurou então matar todo o povo de Mordecai. Capítulo 3, versículo 7. Se lançou por, isto é, as sortes. Amã falou: vamos lançar sorte para ver que dia nós vamos destruir esse povo judeu que anda por aqui. Escolher a data do massacre de todo aquele povo. Versículo 8. Disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, olha só, um homem malvado. Nosso meio sempre vai existir pessoas do mal, pessoas malvadas tentando destruir as pessoas de bem. Existe espalhado entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as do rei. Não cabe ao rei tolerá-los. Então, ele não disse que povo era e também não disse que cumpriam as leis de Deus. Só falou cujas leis são diferentes. Um povo aí, não disse que eram judeus. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, que era adversário dos judeus. E lhe disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazer deles o que melhor for do teu agrado. O inimigo instigando o rei, e este se agradou. Versículo 12. Segundo ordenou Amã, em nome do rei, enviaram-se cartas a todas as províncias, para que destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus. Agora ele declara que eram os judeus. Moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. E lhes saqueiem os bens. Parecia que tudo estar perdido. Imagina o coração dos judeus, como que ficou o coração do povo que temia a Deus. Então essas cartas se espalharam por toda a província. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Toda a cidadela de Suzã estavam com muito medo, estavam apavorados, perplexos. Capítulo 4. Quando soube Mordecai, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza. Talvez ele se sentiu culpado, ele se sentiu o homem responsável por tudo aquilo. Então ele rasga as suas vestes e aqui diz que ele se cobre com pano de saco e cinza, demonstrando humilhação, sinal de humilhação perante o Senhor. Onde chegava a palavra do rei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinzas. E fizeram saber a Ester. Então ali havia choro, jejum. O jejum é capaz de quebrar grandes barreiras. E o povo de Deus começou em união, orando, buscando, jejuando, lamentando, com louvores e cantos a Deus. Então fizeram saber a Ester e ela muito se doeu. E ela chamou um dos seus eunucos e ordenou que o primo dela viesse até ela, que ela queria saber o que estava acontecendo. Versículo 7, então Mordecai conta tudo o que aconteceu para ela e mostrou para ela o escrito que Amã havia promulgado e colocado com a assinatura do anel do rei e que não podia se voltar atrás, porque Mordecai pede para ela interceder ao rei. Versículo 11. Todos sabem que qualquer que entrar na presença do rei sem ser chamado, corre o risco de morte. Ester falou: olha, Mordecai, meu primo, se eu entrar falar com o rei, eu corro o risco de morrer. E eu não fui chamada. Então ele disse, versículo 13,
Não imagine que porque você está na casa do rei, só você escapará dentre todos os judeus. Ele diz: Esther, se ele souber que você é do nosso povo, não é porque você está aqui feita rainha que ele vai poupar a sua vida. Ele vai matar a todos, porque o decreto e a ordem é para matar todos os judeus. Então aqui colocou mais uma vez uma missão. E aqui Deus querendo mostrar para Esther que ela tinha um propósito, ela veio para esta terra para um propósito. Então Esther começa a entender o porquê de tudo o que aconteceu na vida dela, desde eles serem levados cativos até ela chegar a ser rainha. Começa então a vir na mente dela provavelmente qual é a missão dela nesta terra. E ela diz, então, Mordecai continua, versículo 14. Se te calares agora, quem virá nosso socorro? Esther, foi para isso, talvez para nos salvar que você chegou até aqui ser rainha. Disse Esther a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e se reúnam e jejuai por mim, e não comam e não bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, eu perecerei. Então aqui ela apregou um jejum. Ela disse, reúnam todo o povo que vocês puderem. Jejuem por 3 dias. O jejum quebra muitas barreiras. O jejum abre muitas portas. Quando os apóstolos foram expulsar o demônio de um menino, não conseguiram. Então eles perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Jesus falou, esta casta só é possível com muito jejum e oração. Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. O inimigo foi tentá-lo e ele jejuou. Então o jejum quebra muitas barreiras. E assim eles fizeram, jejuaram e se juntaram. E Esther foi humilde e disse, eu vou assumir mais esta batalha. Atos 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esther disse, eu não considero mais a minha vida, ela não é preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira. Eu vou jejuar e eu irei sim falar com o rei, mesmo que eu corra o risco de morte. Eu irei, lutarei pelo meu povo. Ao 3º dia, aprontou-se com seus trajes reais e lá se foi. Filipenses 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ela sabia que Deus estava com ela. Ela havia jejuado e morrer era lucro porque ela iria com o Senhor. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher, mas viver também iria trazer fruto para o trabalho dela. Ela iria enfrentar e iria viver. De um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ela sabia que se ela partisse, nem se comparava como seria lá, como é viver na eternidade. Então ela se aprontou e foi. E o rei então se agradou de vê-la ali. Esther, após jejuar, ela alcança a graça de ser recebida pelo rei e ele pede, versículo 3 de 5, que é que tens, Esther? Qual a tua petição? E até metade do reino te darei. Respondeu Esther, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei. Depois de jejuar, ela foi guiada pelo poder do Espírito Santo. Então ela toma essa decisão após jejum, após buscar a Deus. Ela não fez fervo, ela não chorou, ela não se desesperou. Ela buscou em Deus e esperou.
E ela resolveu servir o inimigo, servir um banquete a Amã. E chamou o rei e a Amã para esse banquete. E por 2 vezes ela fez este banquete. Serviu uma vez e depois disse que a petição dela seria feita, mas no outro dia, em um novo banquete. Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, versículo 9, e contou seus amigos e a Zeres, sua mulher. A própria rainha Esther, ninguém fez vir ao rei ao banquete senão a mim. E também amanhã estou convidado para o banquete, se achando que ele era maioral diante da rainha Esther. Ele contou para sua mulher que nada daquilo de estar no banquete com a rainha o satisfazia, porque ele disse: enquanto viver Mordecai, o judeu, eu não estarei satisfeito. Então a sua esposa, a sua mulher Zeres, que também é uma inimiga, que é uma mulher malvada, falou, versículo 14, faça-se uma forca, e pela manhã dizer ao rei que nela enforquem Mordecai. E a sugestão foi aceita por Amã, que já correu para fazer essa forca. Naquela noite, capítulo 6, Deus começa a agir na vida do rei. Deus age mais uma vez. Deus age nos bastidores. O rei não pôde dormir e mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Tudo o que acontecia no reino era escrito no livro dos feitos memoráveis. Então o rei não podia dormir e falou: eu quero que leiam para mim esse livro. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado aqueles 2 eunucos que conspiravam contra o rei. Lembram lá atrás? Então disse o rei: que honras deram a este Mordecai por isto? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei. Perguntou o rei: quem está no pátio? Era Amã que estava lá, querendo falar com o rei a respeito de enforcar Mordecai. Os servos do rei disseram: Amã está no palácio. Disse o rei: entrem. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Como Deus é maravilhoso e age na vida do rei para mudar toda uma história. Então Amã disse consigo mesmo, ele pensou assim no seu interior: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Achou que seria ele, né? O honrado pelo rei. E disse: quanto ao homem a quem se agrada o rei, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa do rei. Deus é muito sábio em tudo que ele faz. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Digam, né? Nas praças da cidade: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: agora a casa de Amã está caindo, como dizemos. Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, e faz assim para com o judeu Mordecai. E não omitas nenhuma coisa. Então Amã, indignado, o inimigo aqui sendo derrotado por Deus. Amã, indignado, foi e fez conforme o rei tinha dito, mas ele ficou furioso. Se Mordecai... E aí ele voltou e contou para a esposa dele, que disse no versículo 13: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair... Ela disse: você já começou a cair diante desse Mordecai. É da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. A mulher dele, em vez de auxiliá-lo e aconselhá-lo a se acalmar, não, ela disse: você vai cair, você não vai aguentar diante dele. Então, os eunucos vieram e trouxeram a Amã para o segundo banquete que Esther tinha planejado, para servi-lo novamente. No segundo dia, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, Esther? Nos diga agora, porque no primeiro banquete você não me disse. E Esther então revelou. Versículo 3.
Desse por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Aqui Esther revela tudo o que estava acontecendo. Ela revelou que Amã tinha prometido prata, prometido tudo que saqueassem dos judeus trazer para o reino de Assuero, né? Então eles foram vendidos e prometidos de aniquilarem de vez. O rei falou, versículo 5, quem é esse onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Quem é esse que está conspirando para matar seu povo? Respondeu Esther, o inimigo é este mau Amã, ela confessa. O rei se levantou do banquete, passou ao jardim, porém Amã ficou para rogar por sua vida à rainha Esther. Viu que o mal contra ele já estava determinado. O rei amava a Esther. Tornando o rei do jardim, Amã tinha caído sobre o divã, uma espécie de sofá, em que se achava Esther. Disse o rei. Ele perguntou se talvez ele estava ameaçando a Esther. Aí um dos eunucos do rei disse, chamado Urbana, existe junto à casa de Amã forca de 50 côvados que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Disse o rei, enforque ele nela. Forcaram então Amã na mesma forca que ele preparou. O inimigo irá preparar armadilhas, o inimigo irá preparar forcas, mas Deus agindo, a forca será para aquele que a preparou para nós. Então não se importe se estão preparando uma forca para tentar te destruir, para tentar matar o seu povo, destruir sua felicidade, sua alegria. Busque em Deus, seja honesto, seja sincero, busque no Senhor. E a armadilha de Amã foi para ele mesmo. Ele caiu na sua própria armadilha, foi enforcado na própria forca que ele fabricou com as suas mãos. Deu rei naquele dia a casa de Amã, a rainha Esther. Então aqui começou a reviravolta na vida dos judeus. Então o rei tirou o seu anel e deu a Mordecai, honrando a Mordecai, que salvou a vida dele lá atrás. Falou Esther, lançou-se aos pés do rei e com lágrimas lhe implorou que revogasse o mandato de Amã contra os judeus. Ela implorou para que ele cancelasse aquele decreto de matar todos os judeus, mas aí o rei fala, todo decreto assinado e selado com o anel real não pode ser revogado. Mas aí ele deu o anel para o primo de Esther, para Mordecai. Versículo 5. Disse o rei, né, a rainha, escrevei aos judeus como bem vos parecer, e selai-o com meu anel. O rei concedia aos judeus de cada cidadela que se reunissem e se dispusessem para se defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Então ele disse, não podia revogar, mas ele deu a chance do povo judeu se defender. Ele diz que se promulgue uma lei, um decreto que todos se defendam. O inimigo vai vir contra vocês, mas vocês podem se defender e matar a todos os inimigos. Mordecai saiu e, versículo 16, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Chegava a palavra do rei e havia entre os judeus alegrias, regozijo, banquetes e festas. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então todos esses povos, em vez de atacarem os judeus, eles se tornaram também judeus, porque sabiam o Deus que os judeus serviam. E que Esther era a rainha, amada pelo rei Assuero, pelo rei da Pérsia. Então todos eles pensando
em não ser contra o povo de Deus e também não ser contra a rainha do rei Artaxerxes, ou rei Assuero, como assim você achar melhor chamá-lo. Capítulo 9. No dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. Então aqui, de escravos, eles se assenhoraram daqueles que queriam destruí-los. Deus agiu, inverteu a situação. Como Deus é maravilhoso. Na cidadela de Suzã mataram a todos, inclusive os 10 filhos de Amã, como diz no versículo 10, o inimigo dos judeus. Pulando aqui, vamos lá para o versículo 16. Comemoravam-se então a salvação dos judeus. E eles passaram a celebrar aqui, como diz no versículo 16, a festa de Purim. Vocês lembram lá atrás quando eu disse aqui, logo no capítulo 3, aqui no versículo 7, que eles lançaram o Pur, que era as sortes lá, junto com Amã, para ver que dia seria o dia da destruição. Então, nesse mesmo dia que caiu, que seria a destruição dos judeus, eles passaram a comemorar a festa de Purim, que seria a festa de aquele dia do Pur, que era para a destruição, onde Deus converteu em salvação e vitória a eles. Então, eles começaram a celebrar. No dia 14, descansaram e fizeram um dia de banquetes e de alegria. Mordecai escreveu ordenando-lhes que comemorassem todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festas. Então, porque Amã, intentado destruir os judeus, tinha lançado o Pur, isto é, as sortes para assolar e destruir. Mas Ester, tendo ido perante o rei, ordenou que recaísse contra a própria cabeça dele. Então Ester intercedeu pelo povo e o rei reverte aquela situação. Por isso, Purim, do nome Pur. E então uma mulher órfã, humilde, submissa à mentoria de todos os que a ensinavam, ela foi intercessora porque ela intercedeu pelo seu povo, ela foi guiada pelo Espírito Santo após fazer um jejum de 3 dias, ela foi uma líder de honra. Vamos ver versículo 30. Expediram cartas a todos os judeus. Então Ester e o seu primo Mordecai expediram essas cartas a todas as províncias com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar os dias de Purim, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. Então foi estabelecido ali jejum e lamento, que estabeleceu também a vitória, através desse jejum e desse lamento de Ester e do seu povo. Último capítulo 10, bem resumido, espero que não tenha deixado nada para trás. Depois você leia esse texto, que ele é maravilhoso. Maravilhoso o livro de Ester. Capítulo 10. Mordecai, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Então aqui ele trabalhou honestamente ao lado da rainha Ester, nos mostrando para nós que Ester se casou com um homem que já tinha uma esposa que não deu certo porque ambos não buscavam seguir os caminhos de Deus. E ela esteve aqui no adultério, nos mostrando que não, que Deus a honrou porque ela era submissa ao esposo.
ela era submissa às vontades do marido. O marido, o rei, também a agradava, a tratava bem. Ele não procurava o mal de Esther. Tem aqui um texto em 1 Pedro, capítulo 3, Mulheres, 3, versículo 1. Sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, porque se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. O coração do rei foi ganho pelo agir de Esther, pelo jeito que ela se portava, pela maneira que ela se portava. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. Nenhum é mais do que o outro, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Trate sua mulher com honra, ela é a parte mais frágil do casamento. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Um tratando bem ao outro, cada um buscando agradar ao outro. Nossas orações chegarão a Deus e Ele nos manterá unidos como um casal. E foi o que aconteceu. A rainha Esther foi uma grande líder do povo, junto com o rei. Voltando atrás em Neemias, a gente vê tudo que o rei concedeu ao povo, graças à sabedoria de Esther. Que nós mulheres possamos entender que não é o início da nossa história que vai determinar o fim, e que podem vir lutas, podem vir dificuldades, podem vir perdas, podem vir guerras contra nós. Mas Deus, ao final, nos dará a coroa da vitória. Assim como aconteceu com a rainha Esther, de escrava, cativa e órfã, a rainha e líder de uma nação. Que você fique no amor, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.